E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente vai estar falando sobre o segredo do investidor. Você sabe qual que é? Já pausa o vídeo aqui rapidinho, já comenta pra gente aí qual que é você acha, qual que é o grande segredo para você ser um investidor de sucesso. Pausou? Comentou? Comentou? Então é isso aí. O segredo vai parecer bobeira, mas é você não perder dinheiro. Você pode não estar entendendo nada, mas calma aí, só deixa eu te falar uma coisa. O Warren Buffett, eu não sei se ele criou essa regra ou se ele apenas adotou na filosofia de investimento dele, que é um dos maiores investidores de todo o tempo. E tem a primeira regra, você sabe qual que é? Não perca dinheiro. Beleza, essa regra aí parece meio óbvio, né? E a segunda regra, não esqueça da primeira regra. Então o que acontece? Nos investimentos, você não pode perder dinheiro, porque você perder dinheiro fica muito mais difícil para você conseguir recuperar. Vamos colocar um grande exemplo aqui, um exemplo muito fácil para a gente conseguir entender. Vamos supor que você tenha R$100 investido e que você perca 50% do seu investimento. Você comprou uma ação e ela caiu 50% por alguma notícia, por algum motivo ela caiu 50%. Então o que aconteceu? Dos seus R$100 caiu para 50. Beleza, você precisa ganhar 50% para voltar para o seu investimento inicial? Não, você vai precisar ter uma rentabilidade de 100% para conseguir voltar no seu investimento inicial. Então isso é muito grande. Primeiro, deve priorizar não perder dinheiro e depois ganhar dinheiro, porque a perca é muito maior do que o ganho. Outro grande exemplo fácil de se entender: se você possui R$100 investido e você perde 90% dele, você precisa fazer o quê? Ter uma rentabilidade de 900% para você conseguir voltar ao seu mesmo patamar. Se você perde 90% do seu patrimônio, para você voltar no patamar de 0 a 0, praticamente impossível. Vai ser de 900%. Acaba sendo muito difícil de você conseguir isso. Então priorize não perder dinheiro antes de querer ganhar, beleza? Como que você pode fazer para não perder dinheiro nos investimentos? Você não vai investir, eu vou pegar e explicar um pouco mais no final do vídeo como que você faz uma diversificação, mas você precisa praticamente diversificar. Você não vai pegar todo o seu dinheiro, todas as suas economias e colocar em apenas um ativo, porque esse ativo pode cair e você sofrer muito com isso. Então a diversificação serve exatamente para dar uma segurada na ganância. Então o que acabou acontecendo comigo? Acabei de trocar de emprego no final do ano passado, eu estava trabalhando muito, fazendo muita hora extra. Então o que acabou acontecendo? Eu acabei começando a comprar esses fundos imobiliários que eram atrelados a papel, atrelados ao CRIA, GPM. Esses fundos pagavam muito e praticamente eu invisto muito pouco por mês. Eu gostaria de investir mais, porém sabe como é que é, né? A sua vontade não é somente isso, né? Você precisa ganhar mais para poder investir mais. Mas vamos voltar lá. O que acabou acontecendo? Esses fundos começou a pagar muito demais, pagou muito, começou a pagar uma cachoeira assim de dividendo. Comprava uma cota, pagava mais de R$2. Hectare, filho da mãe, tava pagando R$2,30, tava pagando meio. Eu falei, sou miserável. Que é isso, menina? Só que o que acabou acontecendo? A minha ganância começou a ser muito. Quando eu fui parar para analisar a minha carteira, eu tinha mais de 90% da minha carteira apenas atrelada a CRI e IGPM. Então o que acontece? Se o IGPM continuasse aumentando, o risco de inadimplência ia aumentar muito. Com toda certeza, esses fundos iam cair e o dividendo também iria cair. Outra coisa que acabou acontecendo, quando você tá ganhando um dividendo absurdo desse, você não olha pro preço da... Eu acabei comprando fundo imobiliário com quase 30% acima do valor patrimonial. Isso é uma coisa praticamente absurda, isso daí é. Os fundos imobiliários sempre têm uma tendência a voltar próximo do valor patrimonial. Então se você compra um fundo imobiliário 30% acima do valor patrimonial dele, a chance de ele começar a cair e voltar bem mais próximo do valor patrimonial dele é muito grande. Isso é uma coisa de louco. Não compensa você comprar um fundo tão acima da cota assim. Eu cheguei a ver o Irinho sendo negociado acima de 40% do valor patrimonial. Eu tô esperando esse filho da mãe cair, vai fazer meses, mas eu não vou comprar ele com 40% acima do valor patrimonial. É absurdo isso daí. Eu também tive a grande capacidade de parar um final de semana e analisar a minha carteira, porque eu comecei a receber muito dividendo. Comecei a receber R$30 de dividendo, assim. Para vocês pode não parecer muito, mas pro meu patrimônio é muito. E o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, o quê? Só tem um fundo de papel aqui. Caraca, velho, a diversificação minha aqui tá ferrada, velho. Se os fundos de papel começar a sofrer com o desenvolvimento econômico do Brasil, fudeu, filho, fudeu. Minha carteira vai, ó, por água abaixo. Então o que aconteceu? Eu comecei a me desfazer desses fundos imobiliários de alguns para começar a alocar em outros lugares.
como shoppings, como logístico, como laje, para começar a dar uma diversificada, para se caso um setor comece a sofrer mais, os outros meio que acabem compensando esse setor. Então, a ganância é um grande mal do investidor, porque quando você começa a receber muito, você quer cada vez receber mais. Eu vou te falar outra coisa, você coloca até uma frasezinha aqui, hein, Leozinho, agora, hein? Rentabilidade alta para quem tem baixo patrimônio é apenas para inflar o ego do investidor. Para que você quer ter 10% em um mês? Para falar que você conseguiu 10% ao mês? Se você tem R$1.000 investido é praticamente nada. Então, rentabilidade é apenas um meio de você conseguir alavancar as suas operações, mas a grande rentabilidade que você acaba se expondo a um risco enorme pode te levar à ruína. Então, eu acabei optando por vender esses fundos imobiliários que eu estava pagando muito caro. E quando eu fui parar para refletir, eu estava batendo a cabeça lá assim no computador e comprando esses fundos, porque não é possível, não tinha lógica assim para mim pagar tão caro num fundo assim. Você precisa administrar os seus riscos. Existem dois tipos de risco: o risco que você sabe que existe e o risco que você não consegue identificar. Então, praticamente, tem o risco do inquilino sair do imóvel? Tem, você precisa identificar ele? Sim. Tem o risco de um shopping lá, sei lá, precisar fazer uma reforma e começar a pagar menos por evento? Sim. Tem risco de aumento? Sim, esses riscos são os que você conhece. Porém, o pior risco que existe é aquele que você não sabe que está correndo. Porque, por exemplo, você está sempre andando de moto, entra 8 horas no serviço, a 30 km da sua casa, e você quer pegar, sair 5 minutos para as 8. Você pega a moto, vai... atravessa a cidade a milhão. Você pode não saber, mas você está correndo um risco muito grande andando de moto nessa velocidade. Então você só vai descobrir o tamanho do risco que você está correndo ali quando você pegar, bater a moto. Porque daí você vai pegar se fuder inteiro, vai pegar, bater a moto, vai ficar sem trabalhar. Você só vai pegar, descobrir o perigo que você está correndo, o risco que você está correndo quando der a merda. Então você precisa tomar cuidado com o risco que você conhece, porque com o risco que você conhece, você consegue se planejar. Você consegue falar assim, eu sei que meu carro vai quebrar algum dia, não sei quando, pode ser amanhã, mês que vem, ano que vem ou daqui 10 anos, mas algum dia meu carro vai quebrar. Esse risco você consegue lidar com ele, você consegue se planejar, só que existe o risco que você está correndo e você não sabe. Esse daqui é o pior tipo de risco, você precisa identificar ele o mais rápido possível, você precisa fazer algum planejamento para ele, porque quando você identifica o perigo, identifica que você está correndo algum risco muito grande, você consegue lidar com ele e acaba dando merda. Então, você precisa identificar os tipos de risco que você está correndo na sua carteira de investimento. E outra coisa, quando você identifica esses riscos, você não precisa ser exatamente o melhor no mercado financeiro. Matematicamente falando, o mercado ele premia os sobreviventes. Então você precisa sobreviver antes de querer ter uma rentabilidade absurda. Você não pode correr o risco de perder todo o seu patrimônio colocando em apenas um ativo. Então você precisa sobreviver ao mercado. Então como você pode fazer essa sua proteção ao risco? Diversificando. Mas me passa um estilo de carteira aí, eu posso colocar em 25% no Brasil, 25% nos Estados Unidos, 25% em caixa, 25% em fundo imobiliário, em renda fixa. Me passa uma porcentagem. Não existe. Não existe. É basicamente isso. Muitas pessoas acabam passando carteiras prontas. Não, se você é conservador, você precisa colocar 100% em renda fixa. E não existe isso daí. Cada um possui um mindset, cada um possui uma experiência com investimento. Então é basicamente do que? Você precisa se identificar e identificar o seu próprio perfil. Porque você pode nunca ter investido em fundo imobiliário, nunca ter comprado uma cota de fundo imobiliário. Só que se você é um corretor de imóveis, se você possui imóvel alugado, se você gosta desse setor, então o seu perfil não vai bater com aquele que o pessoal costuma dizer, que é conservador, você tem que investir em renda fixa. Então não busque por receitas prontas. Você precisa analisar o seu próprio perfil, você precisa decidir o risco que você quer correr. Onde você pode pegar e diversificar? Primeiro, diversificar em setores que não são correlacionados. Por exemplo, faz sentido a gente comprar Itaúsa e Itaú para diversificar? Não faz sentido, não faz.
Porque o resultado da Itaúsa hoje é praticamente o resultado do Itaú. Então você precisa comprar ativos que não são correlacionados. Compensa você comprar Santander, Bradesco, Itaú, Itaúsa, Banco Pactual, comprar tudo esse tipo de banco? Não compensa. Por quê? Não, mas eu vou estar diversificando, comprando vários bancos. Não, você precisa comprar que são ativos não correlacionados. Você precisa comprar ativos de diferentes áreas. Compre ativos do setor financeiro? Compre, mas diversifique em outras áreas, que seja fora do setor financeiro. Outra coisa, a renda fixa no Brasil ela não está morta. Tá tendo a alta da bolsa, tá tendo a alta dos fundos imobiliários, tá muita gente entrando para conseguir enorme rentabilidade. Praticamente toda empresa que está fazendo IPO está tendo lucros gigantescos aí, mas o que acontece? Muito da renda fixa acaba batendo grandes fundos imobiliários aqui no Brasil. Então a renda fixa, se você comparar com o BCFF, você vai ver que a renda fixa acaba ganhando do BCFF. E a vantagem da renda fixa é que você não possui uma volatilidade muito alta, você possui uma previsão de ganho muito alto. Então a renda fixa ela não está morta. Separe uma porcentagemzinha ali para colocar em renda fixa. Eu tenho, a grande parte minha é em ações, é investimentos um pouco mais arrojado, mas eu tenho uma pequena porcentagemzinha da minha carteira em renda fixa. Outra coisa, você precisa investir em outra moeda. A gente está aqui no Brasil, a gente já sabe que a moeda brasileira, o real, ela não é uma das melhores do mundo. O Brasil já trocou 20 vezes de moeda. Então você precisa escolher uma moeda forte. Porque vamos supor, você mora na Venezuela e você investiu a sua vida toda. Compensa você ter 1 bilhão da moeda venezuelana lá? Não compensa. Por quê? Porque a moeda está totalmente inflacionada e ela não vai comprar nada. Então você precisa investir em outras moedas. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso através da Passfolio ou da Avenue comprando ações de outro país diretamente em dólar. Então o que acontece? Quando você compra em dólar, você faz uma proteção da sua carteira muito grande. O que aconteceu na crise? A crise ela afetou muito a bolsa brasileira, só que o dólar subiu muito. Então, ao mesmo tempo que eu estava perdendo muito dinheiro na bolsa aqui no Brasil, eu estava ganhando muito dinheiro por causa do dólar. Então, acaba dando uma boa diversificada e dando uma boa equilibrada nisso daí. Então, eu acabo ganhando muito dinheiro quando sobe e eu acabo perdendo pouco dinheiro quando começa a cair. Você vai mostrar na prática como investir lá fora? Dá pra me mostrar assim, tranquilo. É praticamente igual aqui no Brasil, só que os códigos das ações mudam. Então, e outra coisa, investir nos Estados Unidos eu gosto muito, você pode investir em outros mercados, mas eu gosto muito por quê? Porque lá possui empresas gigantescas, como o Google. Cara, eu não vivo hoje sem Google. Você vive sem Google hoje, Lezinho? Hoje, se eu tô doente, primeiro você pergunta pro Google. Daí ele vai falar que você vai morrer, daí depois você vai no médico. É básico. Você estava assistindo esse vídeo numa empresa do Google. Outra coisa, você pode investir na Tesla, você pode investir no Facebook, Instagram, Amazon, Apple. As maiores empresas ficam lá fora. Então você precisa se expor a essas maiores empresas. E quando você se expõe a essas maiores empresas com o dólar, você acaba fazendo uma boa diversificação na sua carteira. Outro tipo de investimento que você pode fazer é em fundo imobiliário. Então você pode ter ações aqui no Brasil, você pode ter ações nos Estados Unidos em dólar de preferência e também você pode investir em imóveis. Então o que acontece? Hoje em dia, para você investir em imóvel, não tá a coisa mais fácil assim do mundo, né? Principalmente se você ganha pouco igual eu. Ou igual o Leozinho também, né, Leozinho? É verdade. É verdade. Então, se você quer investir em um imóvel, beleza, você pode investir. Só que o que acontece? Para você comprar um imóvel, hoje em dia, é praticamente 200 mil reais. Eu fui ver um apartamento esses dias, ele custava praticamente 200 mil reais. Então o que acontece? Se eu ganho 1.500 reais por mês, eu vou demorar 30 anos para conseguir juntar todo esse dinheiro. Eu fui fazer um financiamento lá, eu ia demorar 30 anos para pagar esse financiamento. Então eu não consigo nem ter a minha primeira casa para mim morar. Imagina comprar uma outra casa para mim usar como investimento. Então uma alternativa para isso é você fazer o quê? Comprar cotas de fundo imobiliário, que você consegue se expor ao setor imobiliário sem ter o imóvel físico, comprando apenas uma porcentagemzinha dele lá, obtendo as cotas do fundo imobiliário. E outra coisa que você precisa, não deve ignorar, que são investimentos mais arriscados, como criptomoeda ou então investimentos mais seguros. Você precisa diversificar a sua carteira. Então, por exemplo, se você tem criptomoeda, esse ano acabou subindo muito. Você coloca
Quando for um investimento muito arrojado, tem uma chance muito grande de você perder isso daí, você coloca apenas uma porcentagemzinha da sua carteira. Porque se render, vai aumentar o seu patrimônio e se você perder, não vai lhe fazer falta. Então, investimentos arrojados são como criptomoeda, são ações de empresas que estão passando por recuperação judicial, que são coisas que você tem grande potencial de retorno. E coisas mais seguras ainda, como se você comprar apenas dólar, você comprar ouro, você comprar metais preciosos. Isso são investimentos muito seguros, porque são coisas possuem uma escassez muito grande. Então, possui uma quantia limitada de ouro no mundo. Então, quando acabar essa quantia limitada de ouro, não tem como você fazer mais ouro. Acabou o ouro, acabou, não tem o que fazer. Então, isso acontece do que? Acaba valorizando esses ativos. Eles acabam se transformando em ativos muito seguros. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Então comenta aí pra gente como que é a sua carteira hoje em dia. Se ela tem 25% em ações, 10% em renda fixa, 5% em criptomoeda, 5% em ouro. Comenta aí pra gente como que tá e lembre-se, não perca dinheiro nos investimentos. Faça o máximo que você conseguir para não perder dinheiro e diversificar é a solução.